Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez para falar dos nossos 40 dias de amor. Hoje, o nosso 21º dia, né? Vamos falar sobre a comunicação que elimina os ruídos. Nós estamos encerrando esse período que a gente fala sobre a questão da comunicação, né, nos relacionamentos, a importância da comunicação nos relacionamentos. E eu acredito que você possa pensar como eu, né, e também como autor do livro, que comunicar é difícil, não é? Que se comunicar é muito difícil. E a gente aprendeu várias coisas com o Senhor Jesus ao longo dessa semana sobre a questão da comunicação. E hoje a gente vai falar, para encerrar essa questão da comunicação, sobre como a gente pode eliminar ruídos. Ruídos são coisas que podem interferir na comunicação, que podem fazer com que a gente não se comunique, não transmita o recado que nós queremos transmitir. Jesus, ele quando esteve entre nós, e a gente observando ele, a gente pode encontrar algumas coisas extremamente importantes na sua comunicação, quando às vezes poderia dar algum ruído por ele querer dizer uma coisa e entender em outra. Então ele, em alguns aspectos, ele era sempre assim muito taxativo, objetivo, direto, né? E se permitia, primeiro, ser claro, né? Jesus dava sempre respostas claras e seguras, né? Como por exemplo, né? Quando os camaradas começaram a perguntar, que ele falou que ele era a luz do mundo, que quem estava em trevas não reconhecia, que a luz do mundo verdadeira iluminaria o mundo e tal. E ele começou a falar sobre o seu testemunho e os fariseus tentaram, de alguma forma, né, desmerecê-lo, falando que ele testemunhava dele mesmo. Né? Então ele, de forma rápida, clara e segura, ele falou, olha, eu falo do Pai, o Pai e eu somos um, o Pai então testemunha de mim, eu testemunho de mim mesmo, já que eu sou um com o Pai, então há duas testemunhas. Ele era claro e objetivo naquilo que ele queria dizer. Ele disse com todas as letras para os fariseus que ele e o Pai eram um, ou seja, eu sou um com o Pai, eu sou de mesma essência com o Pai, logo eu sou Deus. Né? Então Jesus era claro nas suas respostas, era seguro. Quando duvidavam sinceramente dele, nas coisas às vezes que ele falava, que ele fazia, quando a dúvida era sincera, ele tirava a dúvida. Né? Quando Tomé teve dúvida, ele foi lá dirimir a dúvida de Tomé. Quando aquele jovem mancebo lá que ficava possesso, o pai dele, né, estava ali querendo crer, querendo acreditar que Jesus poderia expulsar aquele demônio, o pai fala para o Senhor Jesus, olha, eu quero crer, mas me tira a incredulidade, me ajuda, e Jesus foi lá e tirou. Então, assim, quando as pessoas têm dúvidas e elas são sinceras, a gente precisa tirar as dúvidas para que não haja dúvidas na nossa relação. Mas quando elas são sinceras, né? Quando elas são desejosas de se ajustar, de se esclarecer. Jesus, ele fornecia provas, não é? Sobre quando as dúvidas eram sinceras. O caso de Tomé, né? O caso aí do rapaz, que eu falei. Jesus, quando ele era ridicularizado, ele silenciava. Ele era como uma ovelha muda, diz Isaías 53. Ele não ficava batendo boca, criando mal-estar. Ele, quando era ridicularizado, tentavam ridicularizar ele, ele se silenciava. Simplesmente calava. E quando ele não era bem-vindo, quando ele não era rejeitado, ele simplesmente saía. Né? Quando as pessoas não queriam a presença dele, quando o jovem rico não quis, ele não implorou. Né? Quando as cidades lá não queriam a presença dele, ele ia embora. Então, assim, às vezes é melhor a gente se afastar do que a gente tentar, às vezes, querer consertar algumas coisas quando alguma coisa não quer, né? Quando a pessoa não se permite consertar, ajustar e não quer a nossa presença, a gente nos rejeita. A melhor coisa que tem a fazer é se afastar, porque às vezes a pessoa pode parar e pensar e refletir, não é? E acabar se arrependendo. Por último, Jesus era corajoso. Palavras podem matar, coisas que a gente fala podem ferir. Mas também é o contrário. Coisas que a gente fala podem dar vida. E às vezes a gente precisa ser corajoso para poder ser claro, ser objetivo, para a gente dar testemunho, né, daquilo que quando nos pedem provas, que quando são provas sinceras.
A gente vai precisar ser corajoso para se afastar, às vezes, de pessoas que a gente ama, mas que não querem a nossa presença, que nos rejeitam. Até mesmo, às vezes, para que ela tenha um espaço e possa servir para ela pensar sobre a decisão que ela está tomando. Então, a gente precisa entender essas coisas para tirar ruídos da nossa comunicação. O versículo para memorizar hoje é: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Pergunta para refletir: é preciso coragem para se comunicar? Ponto para refletir: é preciso coragem para se comunicar. Pergunta a considerar. E aí o autor botou algumas hoje. Há alguém que precisa ouvir você dizer: quero começar a reconstruir a confiança? Eu perdoo você? Já faz tempo demais que nós não conversamos. Reconheço que minhas palavras revelam meu coração. Sinceramente, é isso que quero compartilhar com você. Amanhã, o perigo de julgar. Que Deus abençoe você, te dê uma boa noite e que esse tempo esteja sendo, melhor dizendo, um tempo de crescimento para você. Fiquem na paz, até amanhã, se Deus assim nos permitir.